Bem-vindos aí, pessoal. Nossa segunda aula de Blender aí. E hoje a gente vai falar um pouco mais do Blender. Na semana passada a gente conheceu um pouquinho das guias, né? Daqui do lado T. Vou até fazer o seguinte, vou apertar N. Peraí, deixa eu voltar aqui em N. Vou ligar o meu screencast para que vocês possam ver ali, ó. Vou aumentar aqui até o número. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ajustar só para que possam ver aqui melhor. Então, acho que 35 aqui de texto tá bom. Uns 45 aqui a visualização, né? Então deixa eu só ver aqui, ó, Ctrl Z, então dá para enxergar numa boa então. Então semana passada a gente conheceu um pouquinho das nossas guias, tá? No caso, a guia orientada direto ao objeto, tá? Que é aqui onde a gente pode ter um pouquinho das informações, inspecionar os objetos, a cena. Aqui do lado esquerdo aqui, tá? Onde a gente pode fazer a criação, a relação, uma animação, uma parte física, ok? Tá? Conhecemos também essas partes aqui em cima como File, Render, Windows e Help. Vimos também aqui esses views que a gente pode ter, que é o default padrão, a 3D View, né? Que nós podemos ter, a de animação, a default, tá? Vimos aqui também a parte de cenas, o Render, tá? Que é o Render interno, o Blender Game, o Cycles Render. Aqui as informações dos objetos em cena, a quantidade de tris, de face, de vértice, o tamanho calculado aqui, o objeto que está selecionado, se por acaso eu selecionar a câmera, a luz, ele vai informar qual objeto está selecionado naquele momento, certo? Então aqui, já vimos aqui. Agora aqui do lado direito são as informações da cena. Por exemplo, nós temos a localização, rotação, scale, dimensão. Tá? Aqui embaixo nós temos a questão da view, certo? Que a gente também vai trabalhar. A questão do cursor, onde eu posso delimitar o cursor, tá? Então, aqui é a parte mais básica, tá? Onde a gente tem a informação do cursor, do display, tá? Ó, display aqui. Tem a parte do shading, tá? Onde eu posso ligar o material. Esse material vai me servir aí muito para a questão de escultura, tá? Ou até mesmo na hora de modelar, vocês também podem usar o material. Isso aqui nada mais é que um material de luz. Matcap é considerado um material de luz. Eu também vou ensinar como criar um matcap de vocês também, tá? Então aqui, ó, material de luz. Porque, por exemplo, imagina que aqui na minha cena eu queira visualizar o meu material como está ficando. Eu posso vir aqui em material, ó, tá? E usar um matcap, perfeito? E aí eu posso visualizar melhor, tá? Geralmente o matcap ele é utilizado aqui na parte sólida, para que a gente possa ver o material aplicado enquanto a gente está modelando, ter as luzes, as referências mais corretamente, tá? Uma outra forma da gente conseguir modelar vendo, geralmente na hora de material, a gente mais vai visualizar a aplicação do nosso material, tá? E geralmente a gente precisa de luz, mas existem possibilidades da gente trabalhar sem luz, ligando um famoso shadeless do material, tá vendo? Ó? E o material vai ficar aceso, é como se eu ligasse uma luminosidade do material. A gente também vai ver isso aí também. Aqui eu estou explicando mais por alto, só para lembrar que a gente já viu na aula anterior aí, tá? Então aqui eu tenho a parte das propriedades da minha cena, das transformações diretamente voltada à minha cena. E lembrando, com a tecla T eu fecho a aba esquerda e com a N eu fecho a aba direita, ficando com maior campo de visualização. E aqui desse lado aqui nós temos aqui, ó, geralmente o Blender ele já vem dessa forma, como eu expliquei. Aqui eu consigo visualizar vários tipos de janelas, tá? No momento a gente está usando a Outline, que é para visualizar todos os objetos que estão na minha cena, que seria a aba cena, né? E aqui embaixo a parte de materiais, a parte de render, ok? E aqui nós temos aqui, ó, tudo relativo à cena e cada uma dessas coisas são funcionalidades. É como se fosse, aqui são as propriedades completas de cada item. Por exemplo, as propriedades completas de um render, as propriedades completas das layers, tá vendo? As propriedades aqui completas da minha cena, onde eu posso trocar a minha medida aqui, tá aqui em units, eu posso colocar aqui em métrico. Automaticamente eu vou ter aqui modificado aqui, ó, os parâmetros de tamanho de medida dos meus objetos, tá? Aqui os parâmetros do mundo, tá?
Aqui, os parâmetros desse objeto completo. Aqui, como a gente tem localização, rotação, scale e dimensão do objeto, aqui nós temos mais informações, como relação, o sistema de parenteamento, grupo, o display, e aí por aí vai que a gente também vai utilizar. Aqui eu tenho as constraints, onde eu posso adicionar vários tipos de constraints, seja para motion track, seja para transform, seja para tracking, ou seja para ele seguir, e também de relação. Aqui eu tenho os modificadores, né? Vários modificadores aí, os modificadores mais comuns, os genéricos, tá? Que são array para cópia, bevel, boolean, build, a gente vai trabalhar com eles, inclusive alguns hoje. O deform, tá? Para malha, e o simulate, para simulação de um clot, de uma roupa, de uma colisão, de uma pintura dinâmica, de uma explosão, de um fluido, assim por diante. Tenho aqui também, nessa parte, as informações do vertex, tá? Nada mais é que a criação de grupo de vertex. Lembra que na aula passada a gente falou sobre isso? Eu posso criar um grupo de vertex e a partir daí eu posso aplicar efeito e outras coisas mais nele. Tá? Tenho uma das coisas mais importantes, que é a questão do material. Tá? Então eu posso vir aqui, verifico o meu material, posso trocar aqui a intensidade do material, o espécula do material. Nós vamos também conhecer isso aqui também, esses valores, para que servem, como emissor, ambiente, translucent, como criar um material transparente, tá? Então, ó, como a gente criar um material transparente, ok? Usando o Fresnel, ó, olha lá. Se eu clicar aqui em material, opa, já está. Nós só vamos ver no render. Olha lá, meu material já está transparente, viram aí, ó? Tá? Ó, não totalmente, mas ele está com uma boa parte transparente, ok? Tá? A gente também vai aprender a mexer nisso. Além de mexer na aplicação do material, nós temos também a textura. Depois de aplicar no material, eu posso vir aqui e criar uma textura. E só lembrando que aqui, ó, então depois de aplicar, eu posso vir aqui e aplicar também uma textura. E aqui eu tenho três tipos: para o mundo, textura para o objeto e somente uma imagem. Tá? Aqui por último eu tenho a questão de criar as partículas. E aqui os exemplos de física, tá? Aqui é para eu poder habilitar as físicas, certo? Só estou dando uma revisada só para a gente poder lembrar aí, para não fugir da memória de vocês. Vou apertar ele novamente, vou puxar aqui um pouquinho, é um pouquinho chato de vez em quando. E uma outra coisa, só para a gente relembrar, ó, esses três risquinhos aqui, ó, dentro do Blender, ó, vocês podem ver que tudo aqui tem três riscos aqui. Eles servem para que eu possa, vocês podem ver que o mouse ele modifica quando passa ali. Ele serve para quê? Para que eu possa abrir uma nova guia, tá vendo? Ó? Viu aqui, ó? Se eu segurar e arrastar, olha, eu posso ter aqui minha visualização 3D, tá vendo? Deixa eu só chegar um pouco mais para cima. Posso ter a minha visualização 3D aqui em cima e aqui embaixo eu posso, sei lá, colocar um drop sheet em cima aqui, ó, para que eu possa ver a minha animação. Fica a meu critério a combinação. Basta eu começar a arrastar para cá e para lá, ó. Tá vendo? Puxando aqui que eu vou modificando. Então vamos lá, vou botar aqui, ó, a minha view em 3D. Aqui eu vou botar que vai ser meu editor de imagem, tá? E aqui eu vou dizer que vai ser meu, vamos lá, Node Editor, o editor de materiais aqui, perfeito? Então eu tenho isso aqui dessa forma. Ah, mas eu não quero utilizar assim, sem problemas. Basta eu novamente vir aqui, clicar nele, segurar e arrastar para o lado que eu quero fechar. Automaticamente ele vai ser fechado, tá vendo? Pronto, tem novamente a minha tela aí, viu? Só que eu estou em modo de visualização de imagem UV. Então vou voltar aqui para minha 3D View, tá? Como a gente bem viu na semana passada, nós temos aqui algumas guias de visualização, de seleção, adição de objetos e também de transformação do objeto. Aqui nós temos os modos, tá? Os modos de objeto, o modo de edição, o modo de escultura, Vertex Paint, Weight Paint e Texture Paint, tá? Esses aqui são os modos que nós podemos aplicar a esse objeto. Vocês podem ver que se eu clicar na lâmpada, ela não vai ter nenhum outro modo, é apenas o de objeto, tá? Se eu clicar novamente aqui, aí sim eu vou ter outros modos, tá vendo? Assim como também tenho isso, eu também tenho a Viewport Shade, ou seja, a visualização de Viewport. Como nós estamos vendo aqui no momento é sólido, depois eu posso botar em Bounding Box, posso trocar para o Wireframe, posso botar em modo de material, onde eu vou ver o material aplicado, textura, onde eu vou ver a textura aplicada. Diferença do modo de material e textura.
O modo de material, você vai ver o material com tudo que necessita. O modo de textura, geralmente a gente utiliza mais para pintura, tá? Então é o modo da gente visualizar como está ficando a nossa pintura. E por último, o modo de render, que é onde eu consigo visualizar o meu objeto, como ficaria no final. Lógico que esse modo de render aqui, ele já está obsoleto, já foi trocado. Eles hoje utilizam Cycles, mas é um modo de eu ver como está meu objeto no final, tá vendo? Tá? Posso voltar para o sólido para continuar a trabalhar. Aqui do lado nós temos a parte de pivôs, tá? Onde eu posso trabalhar com os pivôs aqui. Geralmente a gente vai trabalhar sempre com o median point, que é o ponto mediano ali do centro, mas eu posso trocar o tipo de pivô que eu quero, seja o 3D cursor, bounding box center, individual origem, tá? Mas geralmente ele já vai vir por padrão aqui. E aqui nós temos o nosso, onde nós ligamos e desligamos as nossas setinhas ali, ou seja, os nossos parâmetros aqui, tá? Para que a gente possa visualizar no objeto 3D, tá? E aqui eu tenho, novamente, gravitacional, é só apertar G, eu gravitaciono, ou então posso vir aqui, ó, com essa setinha selecionada, clicar no meio e puxar para lá e para cá, tá vendo? Eu também tenho rotacionar, ó, viu? Que também nada mais é que eu posso vir aqui, ó, e apertar R e rotacionar, certo? E por último, o escalonar. Posso pegar um eixo e puxar, né? Posso pegar aqui no outro eixo também puxar. Ou então, caso eu queira, eu posso apertar S e vai vendo que ali, ó, posso escalonar ele o sentido todinho. E outra forma de eu escalonar também é fazer o seguinte: tanto escalonar quanto gravitacional, eu também posso fazer isso somente num eixo, tá? Seleciono aqui, digamos que eu queira escaloná-lo no eixo Z. Eu aperto SZ, automaticamente ele vai escalonar somente no eixo. Para isso, basta eu escolher o que eu quero fazer. Por exemplo, eu quero gravitacionar no eixo Y, que é o verdinho, GY, viu? Ele vai ser... a gente consegue movimentá-lo dentro daquele eixo que nós escolhemos, perfeito? E aí por diante. Se vocês quiserem fazer qualquer coisa, seja escalonar, extrusão, qualquer coisa assim, em um eixo único, basta vocês apertarem a instrução e o eixo. Aí vocês vão ter a função que vocês preferem. Por exemplo, eu quero fazer aqui um escalonar no eixo Y. Eu apertei S. Se eu apertar só S, ele vai escalonar em todos os eixos. Se eu apertar o Y, ele vai entender que eu só quero escalonar, ou seja, aumentá-lo num eixo único, viu? Ele mesmo já mostra uma linha verde ali pra gente, tá? Então, só pra gente relembrar mesmo, aqui tem as minhas layers, tá vendo? Que são nada mais camadas, é igual ao Photoshop ou GIMP, onde eu posso adicionar. E para trocar um objeto de camada, basta eu apontar o mouse, apertar M e apertar a outra layer. Quando eu olhar, ó, meu objeto foi parar em outra layer, tá vendo? Para voltar, apertar M e clico na layer. Eu estou movimentando ele as minhas camadas. Isso nos é muito útil para montar um cenário. Monto em cada layer dessa daqui um objeto e depois eu junto tudo e eles vão ficar todos ligados. Para juntar o objeto, só apertar aqui, ó, o acento, no caso, aspas duplas, tá? Ok? E automaticamente todas as minhas layers ficam ligadas, tá vendo? Se eu apertar ele novamente, eu desligo as minhas layers, tá? Perfeito? Aqui do outro lado nós temos aqui, ó, com 1O, eu posso ligar aqui o modo de edição proporcional. Como assim uma edição proporcional? Eu estou fazendo a minha edição e eu quero que aquele vértice ou aquela face faça uma extrusão proporcional, ele se movimente proporcionalmente. Eu ligo aqui e escolho o tipo de proporção, smooth, free, root. A gente também vai aplicar isso aqui também, tá? Basta apertar on que ele liga e desliga, viu? Tá? Aqui eu também tenho a questão do imã, tá? O snap durante a transformação, que a gente também vai aprender. Eu acho melhor essa parte a gente aprender na prática, para a gente poder trabalhar, do que eu ficar explicando muito aqui a parte teórica. E na semana passada eu falei da questão de nós trabalharmos com User Preference, com alguns ADD-ONs. Porque o Blender, por padrão, ele não vem com os ADD-ONs ligados, ele vem só com os básicos ligados. Então aqui eu vou passar rapidamente aqui esses ADD-ONs para que vocês possam ligar aí, para que a gente possa trabalhar legal. Bom, 3D View, 3D Navegação, ele já vem normal, tá? O Display Tools pode ligar caso não esteja. O contexto dinâmico, tá? E o Layer é o controle de layers também.
Modificadores, tá vendo? Ok? Screen Crash Case. No caso, esse Screen Crash eu baixei ele, que é o que eu estou utilizando na questão da gente visualizar aqui, ó, o que está acontecendo, tá? Se vocês procurarem, só colocarem Screencast na web, vocês vão conseguir baixar esse plugin e instalar esse plugin. A instalação de plugin no Blender é a coisa mais simples que tem. Quando ele vem em arquivo zip, vocês vão diretamente na pasta onde está o Blender de vocês, pegam o arquivo zip e vão procurar aqui, ó, em scripts add-ons, tá vendo? E jogam lá o arquivo, tá? Ou a pasta extraída. Caso vocês já tenham a pasta extraída, vocês podem jogar a pasta, mas tem que jogar a pasta inteira. Aí eu baixei um arquivo zip e extrair para a pasta diretamente a add-ons do Blender. Ou então, outra opção é vir aqui, novamente User Preference, e aqui em add-ons está o add-on from file, ou seja, instalar de um local. Só que ele só aceita arquivo PI, que no caso é o arquivo Python, ou zip. Então, se o arquivo do Blender veio como zip, faz o seguinte, não tira do zip. Vem aqui, selecione e manda instalar. Ele vai instalar os arquivos todos direitinho para que a gente possa trabalhar com eles, tá? Bom, então, para instalar qualquer coisa do Blender que vocês pegam na internet, qualquer plugin, só baixarem um arquivo zip, virem aqui, instalar e procurar o arquivo zip e fazer a instalação. Ou então pegar aquele arquivo zip, extrair o arquivo zip e colocar dentro da pasta do Blender add-on, tá? Tá dentro de script add-on. Na versão 2.80 em diante ela já mudou um pouco, mas é só vocês buscarem a pasta add-on, perfeito? E a instalação continua da mesma forma, você pode instalar a partir de um arquivo. Só lembrando que alguns dos arquivos podem vir a não funcionar porque são muito antigos. Então procurem ver se aquilo ali é funcional na sua versão do Blender, tá? Bom, aqui eu tenho Modify, Screencast, tá? Como eu expliquei. A parte de Sculpt, Paintbrush, que são os brushes, tá? Para escultura. Store Views. E aqui o mais importante, essas ADD Curves aqui são as coisas mais importantes. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com elas para a gente poder fazer algumas ligações, para que a gente possa fazer também alguns objetos um pouco diferentes, extra objetos e VGen, tá? Sample Tree Gen, são as árvores. Simplify Curves ou curvas simples. Attend Landscapes, já são os terrenos montados. Arcmesh, aí vai vir algumas joias, algumas coisas assim. Bolt Factor e objetos extras, tá? Então é bom vocês manterem isso aqui ligado também. Isso permite que a gente tenha mais objetos. Por exemplo, se eu apertar Shift A aqui no meu Blender, olha quantas coisas eu tenho além do que vocês veem normalmente, ó. Tá vendo, ó? Perfeito, ó. Até mesmo o sistema de Armature, ele geralmente vem só com Zingobone. Quando a gente liga algumas opções ali, que é o que eu estou mostrando para vocês, ele vai ter outras coisas, como os animais básicos, o basic do uma Meta Rig, tá? Então já vão ter algumas coisas ali que a gente precisa. Os modificadores de array, tá? Os blocks, tools, as partes físicas e outras coisas mais que a gente vai ter aqui ligado. Então voltando lá, User Preference, add-ons. Então toda essa parte aqui, ó, de ADD Curve e Mesh podem ligar. A animação, Animation Corrective, Shape Case e Motion Capture Tools também podem deixar ligado, tá? Você também poderia adicionar o Camera Rigs, ok? No meu caso aqui ele não está funcionando muito bem, então eu deixei ele desligado aqui, perfeito? Bom, aqui nós temos outras coisas, Development API Navigator, ou seja, navegação para desenvolvedores, tá? Posso também ligá-lo, mas eu não vi necessidade de ligar por enquanto. Agora, outra coisa muito importante é a questão de import e export. O Blender ele importa para muita coisa e também exporta muita coisa, tá? Ele exporta para muitos formatos e também comporta trazer muitos formatos para ele. Eu tenho aqui ó, o BVH. O BVH nada mais é que já é captura de movimentos. Alguém já fez a movimentação e vai aparecer lá o geoesqueleto com as animações. E você pode aplicar diretamente no seu objeto. Tá? Autodesk, que é o 3ds, que é o muito utilizado. Ok? Os outros aqui não vi necessidade de ligar. Agora eu também tenho aqui para Unreal, tá? O 4, que é o formato PSK ou PSA. Tem o FBX, que é o mais importante, é esse FBX. Ele já vem por padrão ligado,
mas caso esteja desligado, vem aqui, ó, Import Export FBX, porque assim você vai exportar para um formato universal, aonde é aceito na Unreal, Unity, na Godot, entre outros aí, perfeito? O FBX Format. Outro é o GIMP. Por exemplo, eu tenho uma imagem do GIMP, quero trazer para cá, eu também posso trazer essa imagem do GIMP. Lightwave Objects, também posso trabalhar com ele também, tá? O GIMP aqui, ele está acusando que está com erro, mas ele de vez em quando consegue importar. STL Format, o SVG, que isso daqui nada mais é que o vetor, perfeito? O PLI Format, ok? O VLayout. Muito importante essa parte do VLayout aqui, para que a gente possa trabalhar com ele, tá? Esse VLayout aqui, então vocês podem deixar ligado, porque esse VLayout, digamos que eu acabei de fazer a minha mesh, acabei de fazer o meu UV, meu mapa de UV aqui, e o que acontece? Eu consigo exportar esse mapa de UV para que eu possa levar para um editor, tipo um Photoshop, um GIMP, e fazer a pintura dele. Outro que eu acabei deixando desligado é esse aqui, ó, VRML2. Esse VRML2 é Virtual Reality Modeling Language, tá? Como eu falei lá do VR, do Veroid, vocês podem modelar no Veroid e trazer para cá para poder colocar mais itens, arrumar um corpo, arrumar algumas coisas assim. E o Veroid, ele exporta geralmente para VRM. E aqui eu estou ligando o VRM dele, tá vendo? Então, ó, eu estou ligando tanto aqui o 2, tá? O Wavefront OBJ, e também estou ligando aqui o VRML2 Format mais antigo, que é o Web 3D ou X3D. Também estou ligando aqui o Light Dynamic Sky, tá? A luz dinâmica do nosso espaço lá. Material, livraria de materiais, os especiais e o Print Toolbox, tá? Edit Tools, que a gente também vai mexer muito com isso. O Loop Tools, também vamos mexer. O Snap, certo? Tracking, ok? Toda essa parte que nós vamos ligar aqui, ó. Tracking, Auto Track, Refine, Node Wrangler, Advanced Objetos, são os objetos avançados no painel. Poderia ligar um pouco mais, mas não vi necessidade. Outra aqui, ó, objeto Cloud Generator, ou seja, ele gera as nuvens, tá? O Sniff Rig, tá? O Paint Palettes, ok? A paleta de pintura, né? Posso ligar também o menu e outras coisas mais que a gente achar necessário. Aqui na parte de render eu tenho vários renders, ó. Eu tenho Clay Render, tá? Auto Tile. Geralmente já vai estar ligado o que você necessita. Mas caso você queira trabalhar com outro render, como Power Ray, Network, você pode ligar aqui, você pode trabalhar com ele. O Rigify, muito importante, porque na hora da gente rigar o personagem, a gente vai utilizar bastante, tá? O VBake, o VMagick e Texture Atlas, tá? Podem também ligar. Esses são os que eu julgo mais importantes. Pode ter mais outros aí que sejam de importância para que vocês possam trabalhar. Mas é só vocês virem aqui, ligar, verem se há necessidade e a gente consegue ver aqui, tá? Ligar aqui. Depois de ligar, só uma observação. Acabei de ligar tudo, eu venho aqui em Save User Settings. Para quê? Para que na próxima vez que eu iniciar o Blender, ele inicie com tudo isso ligado. Se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Na próxima vez eu vou ter que vir aqui e ligar tudo novamente, tá? Então aqui são os ADD11. Eu posso inclusive ligar o teste, tá vendo? O teste é o VRM Importer, tá? Que é o de teste. O oficial, Community, tá? Posso ligar todos eles também, basta eu segurar o Shift e clicar todos e segurar. E aqui eu também posso ver por categorias, tá vendo? Ó? Fica até mais fácil trabalhar por categorias, né? Aqui eu tenho que estar ativo, inativo, 3D View, tá? Curves, Meshes, Animation, tá? E aí vai ficando a critério de vocês aí. Aqui eu também posso trocar o tema do meu Blender, ok? Aqui eu tenho a parte de System, do sistema aqui do meu Blender. Não recomendo vocês trocarem o idioma dele não, tá? Recomendo vocês trabalharem sempre com o idioma em inglês, perfeito? Até para poder evitar, porque a maioria das empresas que vocês forem trabalhar, que vocês forem pegar, eles vão trabalhar com todos os softwares em inglês,
porque não tem acentuação, fica mais fácil e todo mundo fala a mesma língua, tá? Então, eu recomendo não trocarem nenhum tipo de idioma aqui, perfeito? Tá? Então, gente, aqui estão as coisas mais básicas, como nós já vimos anteriormente, tá? Uns inputs, caso vocês queiram, vocês podem vir aqui e ver dos inputs, que nada mais são que os atalhos, que nós vamos usar bastante, tá? Vocês podem olhar aqui, eu tenho vários inputs, inclusive vocês podem trocar o input, basta clicar aqui e digitar o input que você quer, ele vai respeitar a partir de agora aquilo ali. E sempre que fizer alguma alteração, save os assets. Pronto, fechamos aqui, voltamos para o nosso mapa, tá? Então, o que nós vamos começar a fazer hoje? Vamos montar um cenário low poly bem rapidinho, para que a gente possa entender como funciona o nosso Blender aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, por padrão, ele já vem com esse quadrado aí, com um cubo já dentro da cena. A maioria do pessoal que usa Blender, eles costumam apagar o cubo para colocar outro cubo. Eu vou mudar um pouquinho isso aí, vamos fazer o seguinte, vou deixar o cubo que eu vou utilizá-lo, e vou apertar Shift A, vou adicionar um plano, ou seja, vou adicionar um chão. E com essa eu vou escalonar o meu chão, perfeito? Ok, né? Beleza. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse meu cubo aqui e vou transformar num tronco de árvore. Vou apertar S para diminuir um pouco ele e SZ para poder escalonar no eixo Z. E com isso eu consigo fazer um tronco, tá vendo? Pronto. Então agora eu vou dar mais uma diminuída para afinar um pouco mais. Pronto, aqui eu já tenho mais um troncozinho melhor posto, né? Então agora eu já tenho o meu tronco ali já ligado já, tá vendo? Eu já tenho meu tronco ali, vamos fazer o seguinte, vou posicionar ele aqui para trás, né? Vou deixá-lo bem ali. E agora eu vou montar uma árvore junto com ele, tá? O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar montando uma cena low poly, sem muita edição, perfeito? E para isso agora eu posso fazer o Shift A, vou pegar uma mesh, bom, vamos pegar aqui um cone, tá? Ó, o cone ele vai iniciar ali, vou trazer o cone para cá, vou puxar o cone para cá. Só que o cone ele fez o seguinte, deixa eu até dar Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Vou apertar aqui a tecla T para poder visualizar aqui do lado. E vou inserir novamente um cone, Shift A, Mesh, Cone. Se vocês olharem aqui, ó, o meu cone ele tem 32 vértices, um radius de 1 por 0. Tá vendo? O que eu vou fazer aqui? 32 vértices é muita coisa. Como eu vou fazer low poly, eu vou trabalhar com 8 vértices. Olha o que acontece com o meu cone aqui, ó. Olha lá, ele já fica mais quadrado, tá vendo? Muito mais fácil aí de trabalhar. Agora eu sim posso posicioná-lo aqui. E vou trazer para cá. Vou fazer igual um pinheirozinho, tá? Pra gente ter uma referência legal, eu vou buscar aqui na internet aqui um pinheiro. Perfeito? Só pra gente ter uma noção aqui. Vou pegar aqui uma imagem de um pinheiro. E só pra gente ter uma noção aqui do pinheiro. Opa, deixa eu ver se eu consigo trazer para cá. Vou minimizar aqui, vou trazer para cá para a gente poder ter noção. Toda vez que a gente for modelar, é bom vocês sempre trabalharem com referência, perfeito? Então aqui, ó, olha como é que é o pinheiro. Ele vai maior embaixo, vai afinando para cima, tá vendo? E é mais ou menos isso que a gente vai fazer então. Vamos voltar diretamente para o nosso Blender. Vamos fazer o seguinte, essa parte aqui vai ser grandona, né? Então eu vou fazer assim, ó, vou dar um S. E agora eu só vou fazer o seguinte, SZ, e vou diminuir ele. Pronto. Aqui eu já tenho a parte de baixo do meu pinheiro, né? Agora o que eu posso fazer com isso aqui, ó? Shift D, eu faço uma cópia e aperto Z para subir com ele, tá vendo, ó? Viu aí, ó? Tá? Bom, então agora eu já tenho outra parte superior aqui, vou fazer o seguinte, vou dar uma diminuída, eu vou apertar S e vou só dar uma SZ, pronto. Olha lá, eu estou fazendo meu pinheirinho, certo? Vou até dar uma arrumada nessa daqui de baixo, ó, S, SZ, pronto, já estou fazendo meu pinheirinho aqui, tá? Novamente vou clicar aqui, ó, Shift D, Z, vou fazer a parte superior aqui do pinheiro, novamente S, SZ, S para quê? Vou lá, Ctrl Z, Ctrl Z, eu aperto S para diminuir, porque ele está do mesmo tamanho do de baixo, então dou aquela diminuída, e depois SZ para poder dar uma alongada, tá vendo? Para ele ficar um pouco maior, mais comprido. Bom, se eu olhar aqui, eu já tenho praticamente o meu pinheiro, né?
né? Só eu posicionar. E vou fazer o seguinte, mais uma última cópia. Shift D, Z. Shift D para fazer uma cópia. E Z para que eu possa movimentar no eixo Z. Tá? S para escalonar todo ele. Depois o S e Z para poder eu escalonar somente no eixo Z. Bom, já tem meu pinheiro ali. Meu primeiro pinheirinho já na minha cena, né? Então já tem nossa primeira árvorezinha ali. Para continuar a fazer essas árvores, eu poderia muito bem criar outras aqui. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos fazer cópia delas, tá? Então, com a tecla Shift pressionada, eu clico com o direito e seleciono as outras. Ou seja, selecionei toda a minha árvore. Agora eu faço um Shift D e eu posso movimentá-la para onde eu quiser, mas eu vou apertar o X para poder puxar direitinho, para não ficar uma mais alta que a outra. E eu também posso apertar o SZ, ó, para deixá-la mais alta que a outra aqui, ó. Olha, aí ficou bem mais alta, tá vendo? Se eu chegar mais próximo aqui, ó, nós já temos ela um pouco mais alta, viu? Agora eu também posso fazer, ó, outro Shift D, X. E pronto, olha lá, já tenho os meus pinheirinhos ali já montados ali, né? Agora eu preciso botar uma rocha por aqui. Para que eu possa fazer uma rocha, é bem simples. Tenho aqui meus primeiros objetos já montados, com objetos geométricos, tá? Só que se vocês... Deixa eu fazer algumas observações aqui para vocês. Vira aqui do lado direito. Tá vendo aqui, ó? Cone, cone, cube, cone, cube. Vai ficar um pouquinho difícil e desorganizado a nossa cena. Então eu recomendo fazer o seguinte. Já que eu já criei essa árvore, eu vou selecionar todo o objeto, ó. Eu vou selecionar o primeiro com o direito, seguro o Shift, segundo, terceiro, quarto e por último o cubo. O objeto amarelo vai ser o meu objeto pilar. Eu vou apertar a tecla Ctrl J. O que eu acabei de fazer? Eu fiz um join, tá? Eu juntei o objeto. Se vocês olharem agora, quando eu clico no objeto, ele passou a ser um só. Bom, ficou mais fácil para eu administrar do que eu ter que selecionar um por um. E outra coisa também que vai ficar mais fácil, vai servir aqui, ó, no nome do objeto, clicar duas vezes e colocar aqui, ó, árvore. Pronto. Fica muito mais fácil identificar que isso aqui é uma árvore agora, correto? Assim como também vou fazer com os outros, ó. Clico aqui com direito no primeiro, seguro Shift, segundo, terceiro, quarto e quinto. Mesma coisa, Ctrl J. Pronto, já juntei. E agora eu posso muito bem movimentá-lo sem problema nenhum, tá vendo, ó? Porque ele já está todo junto. E mesma coisa, ó. Árvore. Tá? E agora aqui é a mesma coisa, ó. Só uma observação. Na hora que eu clicar aqui e selecionar aqui o objeto que será o pai dele, que será o objeto agrupador, ele tem que estar amarelo. Você pode ver que os outros estão laranja. Se eu tiver todos os objetos aqui laranja, ele não vai encontrar um objeto para agrupar. Então é necessário que eu faça o quê? Eu clique em todos eles e selecione por último o objeto que vai agrupá-los. Ctrl J. Praticamente eu fiz um join, tá vendo, ó? Tá? E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Árvore. Bom, indiferente se está aqui árvore 01, 02, eu sei que são árvores, tá? Vão ficar em ordem alfabética aqui na minha cena. Mesma coisa com o plano, que eu vou botar aqui que vai ser um terrain, ou um terreno. Ok? Então a partir de agora eu já tenho aí meu primeiro ponto de cenário pronto aí, tá? Agora eu vou fazer a pedra. Bom, é bem simples para criar a pedra. Shift A e vou inserir um cubo. E já vou fazer o seguinte, já vou vir aqui, aproveitar e vou colocar rocha. Bom, pessoal, o vídeo aí ficou um pouquinho, uma partezinha errada, e eu vou só dar uma corrigida. Então, para a gente criar a pedra, Shift A, tá? Vou colocar um cubo. Nesse meu cubo aqui, o que eu vou fazer com ele? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar ele aqui, ó, e vou entrar no modo, primeiro eu colocar o nome aqui, vou botar aqui rocha, tá? Eu só estou fazendo para corrigir aqui. E eu vou entrar no modo de edição, e no modo de edição da minha rocha, eu vou apertar Ctrl R. O Ctrl R serve para cortar. Deixa eu até fazer um negócio aqui. Deixa eu ligar o Screencast aqui, só para vocês verem. Então aqui, ó, eu vou utilizar o Ctrl R para fazer o corte aqui bem no meio. E agora o outro Ctrl R para cortá-lo bem aqui, ó. Tá? Então eu fiz um corte na horizontal e na vertical e na horizontal. Poderia até fazer um outro corte aqui também, ó, Ctrl R.
tá? Então eu já tenho meu cubo totalmente dividido. Depois que eu dividir meu cubo, aí sim eu começo a fazer a edição dele. Eu vou fazer assim. Eu vou tirar a seleção com A, Shift Alt, seleciono bem aqui o centro e dou uma alongada, viu? Para que a minha pedra fique com o estado de alongado. E depois disso, eu venho aqui, ó, no modo de edição por vértex e começo a selecionar. Para começar a empurrar, puxar. E aqui eu também posso selecionar assim. Clico em um, seguro o Shift, clico no outro. Dou uma puxada aqui, ó, e começo a arrumar aqui a minha pedra, tá vendo, ó? Viu aqui? Tá? Aí eu venho aqui, ó, SY, só para dar aquela afinadinha, perfeito? E aqui, ó, mais um pouquinho, SY, tá? Só para dar aquela formada de pedra aqui, ok? Só para a gente ter uma noção de como está trabalhando com o Blender. Vou até selecionar aqui para poder descer mais um pouco. E por último, o que eu vou fazer é o seguinte, vou apertar a tecla T, e aqui eu tenho uma coisa chamada Smooth Vertex. Vou apertar aqui o L, selecionar todo o objeto e dar um Smooth Vertex. Olha lá como é que já ficou melhor, mais suave. Tá vendo, ó? Então agora eu já tenho minha pedra aqui funcional, tá vendo, ó? Beleza? Tá? Então eu já tenho minha pedra aqui, que foi a pedra que está ali no nosso cenário ali. Perfeito? Tá? Então, como essa primeira parte deu uma cortada, eu fiz aqui só para a gente poder entender como funciona essa parte da pedra aqui. Beleza? Tá, gente? Valeu então. Obrigadão, pessoal. Então aqui eu já tenho minha pedra aqui já modelada aqui, entre aspas, né? Um rabisco de pedra. Vou posicioná-lo aqui corretamente, tá vendo? Pronto. E agora o que eu faço com isso? Para ficar um pouquinho melhor, eu posso editá-lo, né? Posso fazer o seguinte. Posso utilizar da ferramenta aqui, clico com o direito, seguro o Shift, clico na outra ponta e começo a arrastar pelos eixos, tá vendo? Para fazer uma pedra diferente, tá vendo? Ó, clico aqui e aqui e aperto o SY para poder afinando, ó, viu? Tá? Posso clicar aqui e aqui também, ó, e depois subir aqui um pouquinho, viu? Pronto, já tenho a rocha um pouquinho mais delimitada. Só que tem uma observação aqui para vocês. Conforme eu mudei ela no modo de edição, se vocês olharem aqui, ó, no modo de edição ela está aqui, porém o ponto, o median point dela está bem longe, né? Para que a gente possa já corrigir isso aqui, para evitar, por exemplo, o modo de objeto, olha lá, eu pego o ponto aqui embaixo e movimento. Eu faço o seguinte, no modo de objeto aqui, ó, eu venho aqui em Object, Transform, e aqui, ó, Origem, Geometria. Eu tenho Geometria para Origem, tá? Origem para Geometria e Origem para o cursor. Então eu vou fazer aqui Origem para Geometria. O que aconteceu? O meu Median Point retornou ao centro do meu objeto, tá? Então agora eu posso movimentar. Caso vocês movimentem, porque às vezes a gente está no modo de edição mesmo, e acabou de selecionar todo o objeto, faz uma movimentação, e o Median Point acaba saindo dele. Então eu recomendo fazer o seguinte, bota no modo de objeto, vem aqui em Transform, e aqui vocês já podem colocar de várias formas. É muito utilizado quando a gente quer fazer aqueles capacetes, com aquela movimentação de capacete, tudo isso. É muito utilizado para isso, tá? Então, ó, já tem ali minha rocha. Vou fazer o seguinte, para ficar só um objeto, eu vou fazer agora as edições diretamente no modo de edição. Tenho a rocha, vou dar um Shift D, tá? E vou puxar ela para o lado. Vou parar e vou apertar S para poder diminuir. Ou seja, escalonar e G para poder gravitacionar e colocá-la aqui, ó. Viu? E agora eu vou fazer isso várias vezes. Vou criar várias pedrinhas aqui no meu cenário, tá? Shift D, Y. Vou escalonar um pouquinho mais essa pedra. Como são rochas, não tem muito um consenso aí da gente trabalhar com elas, né? Ó, Shift D, Y, vou puxar aqui para frente. Vou criar uma pedrinha menorzinha e vou colocá-la bem ali próximo ali, tá vendo? Tá? Então, vou colocar a pedrinha bem aqui. Se eu entrar aqui, olha lá, tá parecendo um bando de pedrinha, né? Certo? Uma outra coisa que a gente tem que ter em mente, eu já vou até dar a dica, é verificar os pontos de para onde as faces estão, ou seja, verificar para onde estão apontando as faces. Por quê? Dependendo da engine que você leve, vai ocorrer do seguinte, se você não fizer a correção de face, as faces vão ficar olhando para dentro. E com isso,
quando você levar o seu objeto para dentro de uma Unity ou de uma outra engine como Unreal ou qualquer outra assim, pode ocorrer do objeto ficar sem face. Poxa, mas lá no 3D lá tá ok, mas chegou aqui e ficou sem face. Por quê? Bom, vou explicar aqui, ó. Eu vou apertar N, tá? E aqui na parte de transforma aqui com informações do objeto, nós temos aqui embaixo uma coisa chamada Mesh Display. E na Mesh Display nós temos os normals. Quando eu clico aqui, ó, vocês vão ver que aparecem vários pontinhos ali saindo de dentro do objeto. Para enxergar melhor, eu vou botar em modo de face. Tá vendo? Que aparecem vários pontinhos saindo de dentro do objeto. Isso quer dizer o quê? Que esses pontos estão apontando para fora. Caso esse ponto estivesse apontando para dentro, eu vou fazer aqui, ó, tá? Para vocês verem. Estaria assim, ó. Viu aqui, ó? Ó, por exemplo, aqui está apontando para fora e aqui não está, está apontando para dentro. Tá vendo? Eu consigo visualizar que esse meu objeto, as faces dele estão apontando para a parte interna. E isso me prejudica, porque na hora de eu importar para dentro do uma engine, vai ocorrer de eu ter que fazer esse conserto e ficar transparente. Então basta eu vir aqui, clicar com o direito, selecionar a face, apertar Space, vai abrir um menu dinâmico de contexto, procura Insert e procura o chamado Flip Normals, ok? O atalho dele é Ctrl N, eu posso também colocá-lo, tá? Então aqui, ó, já tem o Flip Normals, ou seja, eu já coloquei a face para o lado de fora. Basta eu vir aqui desligar, apertar N, fechar e continuar a minha edição. Bom, olha só o que acontece. Se eu apertar A, ele vai selecionar todos os objetos, lembra que eu falei? E agora, se eu quiser selecionar somente esse objeto, não os outros, eu aponto com o mouse para cá, aperto L. Vocês viram que eu selecionei somente aquele objeto que eu estou setando ali, que eu estou demarcando? Então, é uma seleção muito mais rápida. Agora eu vou fazer um Shift D, vou puxar no eixo Y, vou fazer o seguinte, vou fazer mais uma deforme nessa pedra. SX eu vou diminuir, e agora eu vou fazer o seguinte, no SZ eu vou aumentá-lo, e vou também diminuir um pouco no Y. Bom, agora eu tenho uma pedra mais alta que as outras, tá vendo? Viu? Eu posso posicioná-la aqui, vou rotacionar no eixo Z, ou seja, rotacioná-la no próprio eixo dela, para ficar melhorzinho, bonitinho. E vou pegar o G e vou colocar aqui, ó, viu? Pronto. Se eu olhar agora lá, tá vendo? Tem mais algumas outras, uma outra pedra diferente daquela nossa lá. Viu aí? Tranquilo? Acho que não tem assim muita dúvida, né? Bom, só que agora é o seguinte. Essa minha árvore aqui tá com um pequeno problema. Esse caule aqui dela tá muito quadradão, muito inteiro. Vou selecioná-la, vou entrar no modo de edição e vou fazer o seguinte. Vou dar Ctrl R e fazer alguns cortes nela. Se eu apertar Ctrl R só, o que vai acontecer? Vou até fazer o seguinte diferente. Vou apontar para ele, apertar L. Viu que eu selecionei somente o cubo? Vou puxá-lo para fora um pouquinho. Bom, agora eu tenho aqui o meu objeto. Indiferente se eles pertencem a um único objeto, como a gente viu, se eu apontar e apertar L para um objeto, ele vai selecionar somente aquele. A mesma coisa aconteceu aqui. E vou fazer o seguinte. Todo tronco de árvore não é quadradão. Ele é meio curvo, algumas coisas. Vou fazer o seguinte com ele. Vou apertar Ctrl R para fazer um corte. E eu vou rodar o scroll do mouse para eu aumentar a quantidade de cortes, tá? Quando eu uso a ferramenta Ctrl R, eu posso fazer o corte na minha malha. E se eu rodar o scroll do mouse, eu aumento a quantidade de cortes da minha malha. Perfeito? Então aqui eu já tenho agora 4 cortes, tá vendo? Direto na minha malha. E agora eu posso fazer o seguinte, eu posso começar a afinar pelo corte. Como assim afinar pelo corte? Bom, tem vários cortes aqui, vamos fazer o seguinte. Vou apertar para tirar toda a seleção. E eu posso fazer o seguinte, posso selecionar aqui o modo de Add, clicar um por um, rotacionar e selecionar o meu objeto, tá vendo? Tá? Então esse é o modo da gente fazer a seleção. Outro modo de fazer a seleção é segurando Shift e Alt no seu teclado e apertando com o direito. O que ele faz? Ele vai selecionar tudo que estiver dentro daquele loop. Se por um acaso eu selecionar ele verticalmente,
ele vai selecionar tudo verticalmente. Se eu selecionar horizontalmente, ele vai selecionar horizontalmente, tá vendo? E agora eu vou selecionar aqui, vou segurar o Shift Alt novamente, vou clicar bem aqui no meio, e aqui no meio, e aqui no meio. Opa, aqui em cima ele já não foi. Pronto, beleza. Então já selecionei ali. E agora eu vou fazer o seguinte, vou apertar S. Vai vendo que ele está dando uma afinada lá, ó. Viram? Ele já está dando uma afinada. Ótimo, agora eu vou fazer o seguinte, Shift Alt pressionado, clico com o direito, eu tiro a seleção daquela parte horizontal ali. E novamente aperto o S, viu? Shift Alt. E agora eu vou fazer o seguinte, vou dar uma rotacionada, ó, no meu tronco, viu? Vou também fazer o seguinte, vou vir aqui embaixo, seleciono esse e vou dar uma rotacionada também nele aqui, ó. Ou seja, eu consigo formatar aqui e criar aí outros tipos de desenho no objeto. Bom, então aqui já fiz um pouquinho diferente o meu tronco aqui, né? E vou apertar aqui, ó. Ó, vocês verem que está bem diferente. Vou novamente fazer o seguinte, em modo de edição, tá? Vou apertar L e vou selecionar somente ele e vou levá-lo direto para cá. E vamos fazer aqui, ó. Se vocês olharem, meu tronco já modificou bastante, viu? Vamos fazer o seguinte, para ficar um pouquinho melhor, eu vou agora selecionar esses outros objetos, ó. Posiciono, aperto L e faço uma seleção de vários objetos. E vou levá-lo um pouquinho para cima. Pronto. E vou só posicioná-lo aqui, ó. Para ficar um pouquinho diferente dos outros, né? Pronto, ó lá. Certo? Já tem aqui minha árvorezinha já diferente, tá? Bom, lógico que ela está quadrada, a gente está falando de low poly. Geralmente ela fica um pouco mais quadrada, mas não é nada que a gente não vai ajustar depois com os modificadores, tá? Bom, já tem ali a minha primeira, vou fazer a mesma coisa com essa árvore aqui, ó. Vou clicar aqui, vou selecionar somente o tronco, trazer o tronco para cá, e desse aqui eu vou cortar só duas vezes, Ctrl R, aponto, rodo o scroll uma vez só, fiz dois cortes. E agora eu vou fazer o seguinte, vou dar uma afinada, e agora eu vou fazer aqui diferente dos outros, ó. Vou levá-lo para cá, e vou rotacioná-lo no Z, ó. Viu aí, ó? Vou fazer a mesma coisa aqui em cima, ó. Bom, deixa eu selecionar aqui em cima. E vou rotacioná-lo no eixo Z, ó. Viu? Pronto, já contorci, olha lá, o tronco da minha árvore. Novamente, aperto L, seleciono, levo de novo lá para dentro, ó. E já tem aqui outro tronco diferente. Vou fazer a mesma coisa, selecionar esses objetos, ó. Tá? E posicionar para cima, pronto. Prontinho, olha lá. Já tem outro tronco diferente, tá? Então, como vocês podem ver, já temos ali duas árvores bem diferentes, tá? E aí por diante, vocês vão enchendo o cenário de vocês, construindo o restante, tá? Nessa aula aqui de hoje aqui, foi mais para explicar como fazer essa parte do corte, o tipo de seleção, como a gente iniciar o nosso projeto e já trabalhar com algumas coisas básicas. Na próxima, a gente já vai dar continuidade a isso aqui, fazendo o quê? Criando mais objetos, aumentando essa cena, botando uma casinha e depois também aplicando as texturas. Só para vocês já terem uma única base, para vocês enxergarem melhor, vamos fazer o seguinte, ó. Nessa árvore aqui, eu vou aplicar dois tipos de material rapidinho para a gente entender, tá? Bom, deixa eu puxar aqui. Vou clicar aqui em material, perfeito? E vou fazer o seguinte, se eu clicar aqui para visualizar o material, vai ficar tudo meio, ou melhor, em render, você vai ver que vai ficar tudo meio envidrado, tá vendo? Parece que eu criei ali uma floresta de vidro, né? Tá? Vou colocar aqui em material, vamos ver acontecer isso aqui então. No meu material eu vou colocar que vai ser meio marrom, perfeito? Esse marrom aqui acho que tá bom, né? Acho que tá muito, vou botar mais escuro um pouquinho esse marrom. Vou fazer o seguinte, vou aqui desligar o Translucent e vou desligar a transparência dele, perfeito? Então aqui eu já vejo que o meu material está marrom. E o que eu tenho que fazer? Como isso aqui é um objeto único, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar em modo de edição, vou deixar selecionado as minhas árvores e vou vir aqui criar um novo material. Eu posso muito bem vir aqui, ó, clicar em novo e criar um novo material. E aqui eu vou dizer que são as folhas, tá? Folhas criadas, vou dizer que são verdes, tá? Vou também dar uma
diminuída. Só lembrando, a intensity é a intensidade do seu material, tá vendo, ó? Viu? E aqui, ó, o specular é o brilho do seu material. Eu não quero tanto brilho, viu? Eu vou aumentando ou diminuindo o brilho. Posso também trabalhar com brilho de cor. Posso trabalhar aqui com esverdeado, tá vendo, ó? É assim que vai ficar o brilho. Quando a luz bater, o brilho vai ficar daquela forma. Bom, mas eu não estou vendo acontecer isso na minha árvore. Por quê? Porque o primeiro material é o que denomina o seu objeto inteiro. No nosso caso, como eu criei um outro material chamado folhas, eu vou fazer o seguinte: selecionei todas as minhas árvores, todas as minhas folhas e vou vir aqui em Assign. Automaticamente, ó, todas as folhas vão ficar verde. Olha lá, viu aí? Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Entro no modo de edição, seleciono somente as minhas folhas, ó, com um L. E aqui eu faço a mesma coisa, eu crio um novo material, só que esse material já existe na minha cena. Eu não preciso vir em novo, eu posso vir aqui, ó, browse material e escolher folhas. E aqui apertar Assign. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, nessa árvore. Clico em modo de edição, já estou com o meu Mesh Folha selecionado. Clico em mais, venho aqui, escolho folhas e dou Assign. Minhas folhas já estão ali, viu? Bom, já tenho a minha primeira cena quase pronta. E agora nas minhas pedras? Se eu clicar aqui, eu só tenho material, folhas e material ali, né? Esse eu vou clicar em mais, aí sim eu vou pegar aqui e vou transformá-lo em material de rocha aqui, ó. Viu? Vou tirar um pouco do brilho e pronto, eu já tenho ali meu material de rocha, ó lá. Viram aí, ó? Posso vir aqui e colocar o nome de rocha. Viu? Pronto, gente. Tranquilo aqui, ó. Minha primeira cena já montada. E agora o meu plano? Vou botar aqui piso. Vou botar lá piso. Bom, vamos dizer que meu plano vai ser um tom meio pastel. Assim, né? Vou diminuir a intensidade dele. Também vou dar o brilho dele também para o mesmo tom de pastel. Prontinho. E pronto. Já tem ali, ó, a minha cena. Se eu vier aqui em modo de render, olha o que acontece. Tá lá a minha cena sendo renderizada, tá vendo? Já com umas coisas bem tranquilas. O low poly é muito fácil de fazer. Viram aí? Só não esqueçam de deixar tudo com seus nomes aqui, seus respectivos nomes, para que vocês possam encontrar. Perfeito? Vou colocar em modo de material. Vou salvar essa cena. Clico aqui em File, Save As. E agora eu vou colocar aqui, ó, cena. Opa, clicar aqui dentro. Cena, aula. Beleza? Para que a gente possa continuar aí na próxima aula. Fechado? Então, gente, espero que tenham gostado aí. Se tiverem dúvidas, perguntem, comentem, tá? E curtam aí o nosso vídeo aí na nossa aula de hoje. Perfeito? Um abraço aí, até a próxima aula, pessoal.